Olá, amigos! Bem-vindo a um novo capítulo da nossa novela favorita. Bahar e Arif batem na porta de Enver. O velho abre e Arif diz que vieram procurar o que conversaram. Enver diz que está pronto e irá buscá-lo enquanto Sirin estiver no banheiro. O alfaiate entrega-lhes vários cobertores e lençóis grandes e diz que embrulhou a arma em tudo isso para não chamar a atenção. Arif e Bahar, surpresos, dizem que é impossível não chamar a atenção com tudo isso. Mesmo que joguem no mar, as pessoas vão pensar que é um cadáver ou algo parecido. Arif coloca tudo no chão e junto com Bahar abrem vários lençóis até encontrar a arma embrulhada em vários plásticos e fita adesiva. Arif o coloca no paletó, se despede de Enver e eles vão embora. Enquanto isso, Seida entra na sala para diminuir o volume da televisão e percebe que Satyumis parece muito cansado novamente e parece estar com febre. Ela pega a cauda para dar um pouco para ele, mas vê que a garrafa está vazia e o repreende por terminar, pois é muito perigoso. Ela ouve uma batida na porta. Ao abrir vemos Henry que veio buscar seu filho. Ela pede para ele entrar e Henry cumprimenta Satyumis, mas Seida recomenda que ela não se aproxime muito porque a criança está doente. Então ela manda Satyumis arrumar suas coisas para ir com o pai. Satyumis sai e as crianças conversam um pouco com Henry. Seida diz a Henry que Satyumis é um menino travesso, então ele deve tomar cuidado. Ele também conta a ela que Arda iniciou seus estudos e frequenta todos os dias sem falta. Doruk pergunta a Henry se o pai de Arda vai levá-lo embora e fazê-lo implorar. Henry responde que isso não vai acontecer e Doruk pede que cuidem dele, pois o amam muito, ele é irmão deles. Henry pergunta ao menino se ele também ama Satyumis e ele responde que sim. Satyumis está arrumando todas as suas coisas, então tira várias notas do casaco e as coloca dentro de uma das gavetas de Seida, que entra pedindo que ela se apresse e consegue perceber. Antes de abrir a gaveta, Seida pergunta o que ele estava fazendo ali, mas como o menino não responde, ela abre a gaveta e vê todo o dinheiro. Satyumis avisa que seu pai está esperando por ele e Seida com raiva pega as coisas do menino e o repreende. Henry pergunta o que está acontecendo e Seida conta o que está acontecendo e que não sabe onde o menino conseguiu tanto dinheiro. Satyumis diz que ela deixou lá para ela, pois eles não se verão novamente e isso é tudo. Henry pede ao menino que não fale assim com a mãe e pergunta de onde ele tirou o dinheiro. Satyumis responde que ganhou trabalhando. Seida com raiva pergunta a que trabalho ele se refere e se Arif vai para a escola com ele todos os dias e também o pega. Quando chega em casa vai dormir. Ela não entende quando ele trabalha, pergunta a Satyumis se aquele dinheiro foi roubado e ele está agindo como o velho pai. Henry pede que ele se acalme e pergunta ao filho o que ele quis dizer ao dizer que estava trabalhando. Satyumis conta a verdade, que ele fugiu da escola depois que Arif o levou e foi trabalhar. Henry olha para ele e diz que ele não precisa mais fazer esse tipo de coisa. A única coisa que você precisa fazer é ir para a escola e assistir às aulas. Ninguém em casa espera que ele volte com dinheiro. Pelo contrário, devem cuidar dele. Satyumis diz que não fez isso por isso, fez por Arda, estava economizando dinheiro para poder pagar ao velho pai e não levá-lo embora. Todos ficam surpresos. O menino pega suas coisas, mas Seida o impede e o abraça com força enquanto ele chora. Vemos que durante todo o tempo em que Satyumis esteve nas ruas, ele vendia lenços de papel, limpava janelas e vendia água. Todo o dinheiro que recebeu ele economizou para salvar Arda. Seida e Satyumis caem no chão. O menino também abraça a mãe. Nizam e Doruk juntam-se a eles e finalmente Arda senta-se ao lado de Seida que beija os seus dois filhos. Henry ainda fica muito surpreso com as ações de Satyumis e tenta não chorar. Bahar e Arif pegam um táxi para se livrar da arma. Arif pergunta ao motorista por que há tanto trânsito e ele responde que há um posto policial à frente. Bahar pergunta nervosamente a Arif se ele quer que eles desçam. Ele responde que não, porque isso seria muito suspeito. Bahar concorda, mas pede que ele entregue a arma para que ela possa escondê-la. Arif se recusa e pede que ele fique quieto para que o motorista não suspeite. O táxi continua andando e um policial pede que parem. Arif fica nervoso e Bahar pega sua mão. Ele pede para Bahar ficar calmo. O policial se aproxima e olha todos com uma lanterna. Depois conversa com outro policial e sem pensar muito os deixa continuar. Arif fica aliviado e Bahar solta sua mão. O jovem fica decepcionado. Mais tarde, Bahar e Arif chegam ao porto e caminham lentamente. Ela lembra que Enver queria dar-lhes a arma embrulhada em vários lençóis para que chamassem a atenção de muita gente.
Ela diz que seu pai também estava muito nervoso. Arif diz a ele que é verdade. Bahar sugere que ele ande um pouco para a esquerda e jogue a arma no mar enquanto ela observa. Arif está prestes a fazer isso, mas Bahar vê que um mendigo está deitado em um dos bancos do porto. Ela se aproxima de Arif com muito medo e pede que ele não faça isso porque aquele homem que está no banco pode vê-los. Arif diz que está bem e pede que não se assuste. Bahar diz a ela que há um homem no banco e Arif o vê. Ela sugere a Arif que joguem a arma para mais longe. Arif concorda, mas Bahar o abraçou com força e não o deixou andar. Arif pede para ele se soltar e Bahar pede que ele tenha cuidado. Eles avançam e Arif pede novamente para ele se acalmar porque ela parece muito estressada. Bahar diz que vai fazer isso e eles chegam ao ponto indicado. A senhora sugere que se sentem na beirada e joguem subrepticiamente a arma ao mar. Arif pergunta por que eles deveriam fazer isso e Bahar avisa que há câmeras por toda parte e eles estão sempre observando. Ela pede a Arif para fazer como ele sugeriu e Arif concorda. Os dois se sentam e Arif joga o pacote que afunda rapidamente. Eles se sentem aliviados, porém, vemos que na realidade, dentro de todos os plásticos e fitas em que acreditavam que a arma estava, ela não foi encontrada, pois Sirin está trancado em seu quarto e tem a arma nas mãos. E agora que plano a maluca ondulada terá em mente? Bahar pede para Arif voltar, ele concorda e ajuda a se levantar. Bahar diz a ele que se sente muito aliviada por estar livre disso. Arif diz a ele que foi bom que eles tenham feito isso antes de Enver matar alguém. Bahar confessa que ficou com muito medo ao ver que Enver estava com a arma nas mãos, poderia ter machucado alguém. Arif revela a ela que percebeu isso e por isso ficou na frente dela, ele a viu assustada assim como Seida. De repente, Arif recebe uma ligação de um amigo. Ele diz para não ligarem para ele porque ele não pode vir esta noite e manda saudações a todos, depois desliga a ligação. Bahar diz a ela que se ela precisar ir a algum lugar, vá porque ela pode voltar sozinha. Arif conta que os garotos da universidade se conheceram, ele disse que não iria, mas eles insistem. Bahar pergunta por que ele não vai, Arif diz que gostaria, mas todo mundo vai com o companheiro, seja a esposa ou a namorada e por isso ele não vai. Bahar pensa um pouco e diz a ela que seria bom se ela fosse, pois eles devem sentir falta dele e por isso insistem. Se ela quiser pode acompanhá-lo, basta ir para casa trocar de roupa e ela irá vá com ele, mas se for desconfortável para ela, então não. Arif sem pensar liga novamente para o amigo e pede que ele lhe envie o endereço do local, pois ele estará atendendo com outra pessoa. Ao mesmo tempo, Enver desce rapidamente até o apartamento de Seida e ao vê-la, ele a abraça, contando que os meninos finalmente se livraram daquela arma e ninguém percebeu. Seida diz a ele que está muito feliz em saber disso. Da mesma forma, Enver também avisa que irá buscar o remédio na alfaiataria porque o deixou lá. Aí o velho lembra que Bahar e Arif vão se atrasar e avisa Seida. A senhora diz que está tudo bem e enquanto eles estiverem juntos ela não se preocupa. Enver se despede e vai embora. Seida fecha a porta e Enver desce aliviado por ter se livrado da arma. No quarto de Sirin, a maluca ondulado está escrevendo um bilhete e de repente olha para a arma e se lembra de algo. Vemos que mais cedo naquele dia, ela aproveitou o fato de Enver estar no banheiro. Tirou a arma do filme plástico e substituiu-a por pedras dispostas da mesma forma. Sirin deixou tudo como estava e pegou a arma para si. Sirin continua escrevendo o bilhete. De repente Enver abre a porta do apartamento e ela escuta. A louca termina de escrever o bilhete, dobra-o e joga-o debaixo da porta. Enver a vê e se pergunta o que é isso. Então diz, irritado, que não tem tempo para isso e com o pé a empurra de volta para baixo da porta. Sirin pensa com raiva. Pega o papel e joga, ela olha para a arma. Por outro lado, Arif e Bahar estão em um restaurante jantando com os amigos da Universidade de Arif, que conta algumas anedotas com muita alegria. Seus amigos lhe dizem que faltava apenas um ano para ele se formar na faculdade, ele deveria retomar e terminar. Arif diz que não acha uma boa ideia porque já está muito velho. Bahar pergunta por que ela diz isso, já que não sabia que estava quase acabando e que seria bom para ela voltar a isso. Arif enfatiza novamente que muito tempo se passou e ela não consegue mais resolver problemas matemáticos. Uma das mulheres presentes pergunta a Bahar como eles se conheceram. Ela, sorrindo, diz que no início Arif a tratou muito mal.
Ela ainda se lembra de quando veio se mudar para aquele apartamento, ele ameaçou expulsá-la do prédio se ela não pagasse o aluguel em dia e coisas assim, não importa o que ela pedisse. Arif sempre respondia negativamente. Arif sorri e pergunta se ele quer envergonhá-la na frente dos amigos. Bahar diz que só respondeu com sinceridade. Um dos amigos de Arif conta que Arif sempre causa essa primeira impressão, mas depois de conhecê-lo as pessoas percebem que ele é um grande homem. Bahar continua contando que com o passar do tempo ele percebeu que, ao contrário de outras pessoas que são rancorosas e têm a oportunidade de fazer o mal, ele nunca o faz. Outras pessoas podem perder o rumo de suas vidas ou de seus princípios, mas ele nunca os perde. Até o coração mais puro pode guardar rancor, mas não o de Arif. Uma das mulheres diz que há uma razão para dizerem que os amores mais puros começam com ódio. Todos riem e Bahar fica tímido ao lado de Arif. Por outro lado, Seida abre a gaveta onde Satyumis deixou o dinheiro enquanto chorava. Ela toca as notas e moedas e não consegue conter as lágrimas, então olha para Arda que está dormindo ao lado de Doruk e Nizam. Arif e Bahar ainda estão no restaurante e se divertem muito trocando olhares amorosos. Após terminar a reunião, os dois caminham e Bahar diz a ele que seus amigos são muito legais. Arif diz que é verdade que sente muita falta dos companheiros. Ele agradece a Bahar por acompanhá-lo, pois não poderia ter vindo sozinho. Bahar diz a ela que aquele encontro também a ajudou a relaxar a mente e a se sentir melhor. Ela esfrega as mãos e Arif pergunta se ela está com muito frio, depois pede que ela estenda uma das mãos. Bahar pensa que vai pegar a mão dela, mas na verdade Arif coloca alguns sanduíches quentes que acabou de comprar e os dois riem. Eles ficam em frente a uma árvore de Natal e tiram algumas fotos para mostrar às crianças. Eles então tiram fotos deles juntos e voltam felizes para casa. No dia seguinte, Bahar está preparando as crianças para a escola. Eles perguntam se é verdade que seu avô Enver venderá sua casa e ela receberá dinheiro por isso. Bahar pergunta onde ouviram isso e Doruk diz que o ouviram dizer isso a Seida. Bahar diz que espera que a casa seja vendida em breve. Doruk pergunta se vão comprar muitos presentes. Bahar fica surpreso e Nizam avisa que na escola eles estão brincando de amigo secreto. Bahar diz a eles que se venderem a casa comprarão os presentes, caso contrário verão como resolvem o problema. Nizam diz a ele que eles deveriam dar um presente adequado porque seus colegas dão coisas muito caras. Bahar diz que isso não está certo e então eles vão conversar sobre isso, vestem os casacos e saem do apartamento. Mais tarde, enquanto descem as escadas, Doruk conta à mãe sobre uma longa lista de pessoas para quem comprarão um presente de Natal. Ao saírem do prédio encontram Seida e Arda. Bahar os cumprimenta e pergunta para onde vão. Seida responde que Satyumis ainda está um pouco doente, então ela vai trazer para ele um pouco de sua sopa favorita. Bahar a aconselha a não levar Arda porque ela também pode ficar doente e seria melhor deixá-lo com Enver por enquanto. Seida diz que está bem e leva o filho à alfaiataria. Bahar se despede dos filhos na estrada e vai comprar comida no armazém. Sirin sai do prédio e encontra Seida saindo da alfaiataria. A maluca ondulada cumprimenta, mas Seida não responde e vai embora. Sirin diz que ela é chata e entra na alfaiataria para se despedir do pai, que está brincando com Arda e não olha para ela nem lhe diz uma palavra. Sirin diz que ela cuida daquela criança, mas a mãe nem a cumprimenta. Enver continua ignorando-a e Sirin vai embora. O alfaiate permanece pensativo. No caminho, Sirin conhece Bahar, que também a ignora e vai embora. Sirin diz que ela é estúpida e que sua irmã e Seida não têm educação. Bahar entra na alfaiataria e cumprimenta Enver. Ele pergunta como ela se sente e a mulher diz que não sabe se foi uma boa ideia colocar os filhos naquela escola, pois agora eles têm que pagar os presentes de Natal, frequentar festas de Natal, final de ano, mandar flores para professores e outras coisas. Ela quer que os filhos ingressem no grupo, mas não tem condições financeiras e não sabe o que fazer. Enver diz a ele que era um risco que eles sabiam que teriam que enfrentar. Ele pede que ela não se preocupe porque está convencido de que tudo vai ficar bem, basta ter paciência. Bahar diz a ele que espera que sim, porque não quer que seus filhos sofram. Da mesma forma, Enver diz a ele que o homem que estava interessado em comprar a casa não fala há vários dias. Bahar diz a ele que isso está errado e talvez ele ligue mais tarde, então ele diz a Enver que irá se trocar para procurar trabalho e quando voltar irá buscar Arda.
Enver pede que ele não se preocupe e Bahar sugere que ele coloque um travesseiro nas costas. Ela sai do mercado e na entrada do prédio encontra Yusuf, que pergunta se ela ainda está procurando emprego, já que o chefe de uma de suas amigas precisa de uma pessoa para limpar sua casa. Bahar pede o endereço e o velho careca ele dá para ela, dizendo que é só 2 vezes por semana. Bahar diz a ele que está interessado em trabalhar lá. Yusuf pede que ela escreva o número do amigo no celular e avisa que ela deve dar a ele metade do que ganha porque foi ele quem a ajudou a encontrar o emprego. Bahar discorda e sobe as escadas enquanto Yusuf grita com ela que ela certamente quer que seu filho Arif a apoie e isso não vai acontecer. Seida chega na casa de Henry Kisme e abre a porta. Eles se cumprimentam e Seida avisa que trouxe sopa para Satyumis. Kisme pede que ela dê a ele, mas Seida recusa e diz que se Satyumis estiver acordado ela gostaria de vê-lo. Kisme permite que ela passe e Seida quer tirar os sapatos, mas o advogado diz que está tudo bem. Seida vai até a cozinha e cumprimenta a pequena Satyumis. Henry a cumprimenta e pergunta se ela sentiu falta deles. Seida conta que fez uma sopa para Satyumis e veio deixar para ela. É um remédio muito bom que é uma receita de Bahar. Kisme leva a sopa para esquentar e Henry diz a Seida que ela não deveria ter feito isso porque vai levar Satyumis ao médico e hoje não irá à escola. Então, ele pede para Seida se sentar. Ela o faz e pergunta como ele vai cuidar de Satyumis o dia todo, se ele não precisa trabalhar e Henry responde que não há nada mais importante que o filho. Além disso, ele conta com a ajuda do Kisme. Seida chateada diz que não sabe se Kisme sabe cuidar de crianças. O advogado a ouve e relembra sua verdadeira história com Sen. Kisme era casado com ele, eles esperavam uma filha juntos e estavam muito felizes. Kisme disse a Sen que ela não estava muito convencida em trabalhar com seus chefes porque eles lhe perguntavam coisas estranhas. Sen disse a ele que não havia nada de errado em os chefes terem um lado negro. Afinal, eram apenas negócios. Kisme pediu-lhe que tivesse cuidado e Sen disse-lhe que não havia problema, tudo o que ele fez foi vender carros na galeria. Kisme sorriu e Sen segurou suas mãos. Henry pergunta a Seida se ela quer comer alguma coisa, mas ela diz que não e agradece. Kisme coloca a sopa quente na mesa e Seida alimenta Satyumis enquanto pergunta se ele se divertiu com o pai e diz que aquela casa é muito bonita. Satyumis responde que sua casa também é muito bonita e que espera poder visitá-la novamente em breve. Seida sorri muito feliz. Enquanto Kisme os observa, ele se lembra da vez em que perdeu seu bebê. Ela entrou em um estacionamento após ter comprado diversas coisas para a filha. Enquanto elas guardavam no porta-malas do carro, 3 homens se aproximaram, a jogaram no chão e a bateram e chutaram com força. No hospital, ela e Sen foram informados sobre a perda do bebê e Kisme, chateado e gritando, disse a Sen que era tudo culpa de seu chefe. Esse homem foi quem ordenou que tudo isso acontecesse. Sen se sentiu arrasado. Satyumis termina de tomar a sopa e Seida o parabeniza. Os olhos do Kisme se enchem de lágrimas, ela se levanta da mesa e vai embora. Seida avisa a Henry que irá embora e se despede do filho. Então Henry a acompanha até a porta e ela pede que ele se despeça de Kisme e ligue para ela após a consulta médica de Satyumis. Henry diz que sim e Seida vai embora. Henry bate na porta do banheiro por onde Kisme está saindo e pergunta o que há de errado porque ela parece triste, apenas não diz nada e volta para a cozinha. Mais tarde, Seida entra no quarto onde guarda os materiais de limpeza e encontra algumas caixas de papelão. Ela verifica e encontra enfeites de Natal e uma árvore. Por outro lado, Sirin e outros funcionários estão decorando o refeitório com enfeites de Natal. Henry chega com Satyumis e pede a Arif que cuide do menino por um tempo enquanto ele faz alguma coisa, depois ele irá buscá-lo para voltar para casa. Arif senta-se com Satyumis e pergunta-lhe como se sentia com o pai. O menino responde que aquele homem é louco. Arif, surpreso, pergunta por que ele diz isso e Satyumis diz que tudo o que ele faz é errado, ele sempre diz para ele não dizer isso ou não fazer aquilo. Arif apenas sorri e avisa que vai preparar uma torrada que ele vai gostar muito. Seida está decorando uma grande árvore de Natal. Ao perceber, Fazile pede que ele desarme antes que Raif veja, mas nesse momento vemos que Raif entra com vários enfeites que encontrou. Fazile não acredita e Raif avisa a mãe que está ajudando Seida a montar o Natal. Fazile, surpreso, diz que está tudo bem e vai embora.
Seida pergunta a Raif por que sua mãe pediu para ele tirar a árvore e Raif responde que talvez seja porque o acidente aconteceu no ano novo, mas não importa porque aquela árvore será a mais linda já criada. Eles riem e conversam enquanto eles decoram a árvore. Fazile vai para seu quarto e se senta em sua cama. Ela se lembra do último dia em que viu seu filho caminhar quando saiu com os amigos e se despediu da mãe. Raif e Seida terminam de decorar a árvore e Raif avisa que ela pode levar todos os enfeites que sobraram para casa para que as crianças construam sua própria árvore. Seida, muito feliz, agradece e diz que Nizam e Doruk ficarão muito felizes. Raif pergunta a ela o que aconteceu com Satyumiz e Seida, um pouco triste, responde que está com o pai em outra casa. Raif pergunta se ele tem uma árvore em casa, senão lhe dará dinheiro para comprar uma. Seida diz que não é necessário e pega as caixas. Na casa de Bahar enquanto as crianças fazem o dever de casa, Doruk conta para sua mãe que há uma grande árvore de Natal no refeitório da escola. Nizam pergunta a Bahar se eles podem comprar um para si caso consigam vender a casa. Bahar diz-lhe que a venda da casa pode só acontecer depois do ano novo, pois aparentemente o comprador desistiu. Doruk pergunta o que vai acontecer com os presentes que ele queria comprar. Bahar diz que é melhor eles fazerem um desenho para cada pessoa e dar a eles. Embora as crianças fiquem tristes, dizem que está tudo bem. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.